Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, e aí você foi técnico da seleção brasileira, né, e a gente vê hoje o Tite, né, e a gente, pelo advento da tecnologia, né, a gente vê que o Tite é criticado 24 horas por dia. Se tem um jogo da seleção, vão tacar pedra nele, independente de como é que for o jogo, né? Como é que era na sua época? O presidente da República, e independente de quem seja, e treinador de seleção, sempre acham uma brecha. Na sua época, como é que era essa pressão, Olha, Porque eu imagino que o Tite deve, assim, a cabeça dele fica desse tamanho quando tem jogo, porque não importa o que aconteça, né? Alguém perguntaria assim, uma vez eu fiz uma entrevista quando eu trabalhava na RAI, na televisão, fiz uma entrevista para o Ed Sheeran, né, que era piloto da Fórmula 1. Eu digo, e fiz para o De Angel também. Escuta, quanto é braço? A gente, o garotão, sempre se diz, eu sou braço na direção, né? Uhum. Eu perguntei para ele, quanto é braço e quanto é motor na Fórmula 1? Ele disse, o motor é 80%. Eu perguntei, então por que vocês correm, né? Qual é a graça? E a pergunta é essa, né? Se tem toda essa pressão, para que treina, né? Uhum. É um negócio que eu acho que tá no DNA, é uma coisa, eu te diria, uma coisa apaixonante. Uhum. Mas toda hora que você vai trabalhar num time, sabe que tem essa pressão. Às vezes ela é injusta, ou quase sempre injusta, porque a pressão, porque você tem que trabalhar, no caso de uma seleção, com jogadores que, cada lugar tem um, que é esse ou que é aquele. E você não tem que ter muito tempo para treinar. Então você tem que ser muito mais um selecionador, não na época da Copa do Mundo, né? Porque lá você tem mais tempo, tem pelo menos 20 dias. Mas jogador chegando aqui num dia, 3 dias depois de estar jogando, eu acho que você tem que ser muito mais um selecionador do que um treinador. Né? Selecionar quem casa com quem, porque você não vai ter tempo de fazer um trabalho para adaptar um no outro. Né? Então, de repente, você monta um time, me parece que o Tite faz isso, né? Coloca jogadores que estão mais ou menos acostumados a jogar junto, para que o time tenha menos possibilidade de não desafinar. E acho que faz bem. Mas é complicado treinar a seleção brasileira, treinar qualquer time de ponta. Porque o futebol, quantas vezes a gente vê assim, você está escutando lá alguém narrando, e o jogador erra um gol na frente do gol, ele grita assim, esse até eu faria. Uhum. Vocês cansaram de ver isso, né? Por quê? Porque também baixa a bolinha dele no final de semana. Então todo mundo joga futebolzinho no final de semana, vai lá com os amigos. Então como ele joga, ele se sente também no direito de achar que se ele estivesse lá dentro, ele também faria aquilo. Só que, então, o futebol tem suas regras próprias, diferente de outra profissão. Né? E nem se mete, se bem que todo mundo dá conselho, né? Aí eu tô com dor de cabeça, toma esse remedinho que resolve. Médico e treinador, todo mundo é um pouco, né? Toma aquilo. Mas o treinador de uma seleção ou de um clube importante diariamente é um desgaste. E diariamente o cara não descansa. Não. Tu vai caminhar e tá pensando no time, mas se eu perder, eu falando como é que eu ponho. Por exemplo, eu, quando treinador e quando estou trabalhando, eu acho fundamental ter um plano B. Tu tem que ter um plano B. Plano B, Plano B é um segundo, se tem o teu plano A, você vai jogar no 4-3-3, que tu definiu. Aí tu vai ter que, o jogo não acontece, você tem que ter um plano B, vamos mudar o jogo. Isso tem que ser treinado, claro que tem que ser treinado, né? Porque o plano B, às vezes, é muito mais importante que o A, porque o A todo mundo sabe. Né? Você vai ver os times principais do Brasil, sabe como é que joga. Né? Você sabe, não tem assim segredo. Então, o segredo é você entrar com uma coisa diferente. Por isso que eu acho que o plano B, ele é, às vezes, muito mais importante que o plano A. Cara, e o trabalho do Tite, o que você tem achado eu até gosto, agora? Eu gosto. Eu estou só preocupado porque, eu acho que ele também está, é que não vamos ter assim nós não vamos medir força com a Europa. Né? Não tem calendário. Eu acho que isso ele também está sentindo falta. Eu acho que seria importante. Nós tivemos aí um jogo mais complicado com a Argentina, que é mais ou menos do nosso tamanho. Uhum. Né? Enfim, eu acho que o calendário não nos dá condições de enfrentar uma França, né? Uma Bélgica, uma Inglaterra, uma mas parece que foi eles desenharam o calendário para isso, né? Sim, a pandemia, acho que a pandemia... Também, eles estão usando isso de desculpa, eu imagino, mas... Mas não tem data. Não tem, mas eles lá com eles dão um jeito de se enfrentar, né? E aí até que... Inventos, torneios... Não, e aí até que ponto... Lá eles jogam entre eles. Joga entre eles, claro. Nessa classificação. Sim, né? mas aí até que ponto, porque assim, pra eles é melhor não enfrentar
não dá chance da gente tentar nada. Porque quando chegar na Copa, os caras estão muito mais preparados. Teve uma Eurocopa esse ano no nível altíssimo, né? E agora fizeram essa Nations League também, que foi outro nível altíssimo. Eu, pelo menos, vejo... a classificação também que estão jogando. Cara, eliminatória que é muito mais difícil que a nossa. Então, são eventos que nós não tivemos. Então, a única preocupação que eu tenho é que a gente vai se dar conta disso a gente vai na ter que Copa. descobrir sobre a seleção europeia jogando com na elas. Copa. É. Na Copa. Isso que é uma coisa que eu me preocupo também. Acho que o próprio Tite se preocupa. Você acha que o Brasil você acha que ainda está entre os favoritos ano que vem? Você quer ver, se a gente chegar daqui a... Se nós conversarmos aqui, chegarmos à conclusão, quem serão os favoritos para, sei lá, 2038, né? A gente vai botar Brasil, a gente vai botar Argentina, vai botar Alemanha e vai botar Itália. O resto tu não sabe. Porque a Bélgica, que é hoje uma seleção fortíssima já de algum tempo, é sazonal às vezes, a própria Holanda, né? Mas essas 4... essas são favoritos. Pode não estar, mas pode apontar daqui a não sei quanto tempo, porque tem história, né? Construiu uma história. A Itália não ficou na última Copa, não foi, mas é muito raro, né? Muito raro. Agora, a gente vai cravar sempre Brasil, Alemanha, Itália e Alemanha. Eu, pelo menos, vou cravar, né? Não cravaria uma seleção que no momento está legal, mas que eu não sei o que vai acontecer daqui a 6, 7, 8 anos. Coisa que não acontece com o Brasil e a Argentina. Mesmo que a Argentina tenha jogado na repescagem lá com a Austrália, né? E passou. Mas é muito raro. Essas seleções estarão sempre como favorita. Agora, o favoritismo termina ou não quando começa o jogo, né? Quando começa o jogo. Nós temos aí, não dá para cravar absolutamente nada hoje no futebol. Não dá. É que desde 2002, né? Vai fazer 20 anos ano que vem, a gente não ganha. E a gente é sempre eliminado no mata-mata pela primeira seleção europeia que a gente pega, né? Se não for exatamente isso, é quase isso. Você tem ideia do que aconteceu? Porque, assim... O bagulho se repetiu muitas vezes, né? Já estamos... Quantas Copas? 2006, 2010, 2014 e 2018, né? 4 Copas. Eu lembro que a da Holanda, que foi... O Brasil fez um belíssimo primeiro tempo. E nós tomamos... Acho que nós perdemos 2-1 de virada, se não me engano. O Felipe Melo foi expulso, aí teve o gol do Snyder e... Foi isso? E mas a Holanda... Nós ganhamos de Portugal na primeira fase, né? Teve Portugal na primeira fase. A Holanda era um timaço. A Holanda era um timaço. Depois agora, o último que eu lembro da Bélgica. A Bélgica era um timaço também. Sim. Então, a gente... Nós temos, sim, que acho que aprender. Eu já digo isso há bastante tempo. A gente tem humildade em tudo. A gente não valoriza tanto as nossas praias, né? A nossa música, né? Então, nossa música tão eclética, né? Nós temos lugares fantásticos para você fazer um turismo. A gente não realça tanto isso. Agora, futebol, não. Pera um pouquinho. Futebol, nós somos os melhores do mundo. E não é há bastante tempo, né? E não é há muito tempo. Mas nós temos essa arrogância de achar que o futebol é um negócio nosso que não tem igual. Já passou esse tempo, né? Tanto é que nós não ganhamos há quanto tempo. Embora é a seleção que mais ganhou. Sim. Mas por que eu valorizo o futebol italiano? A Itália teria 5 títulos e nós 4 se tivesse ganhando os pênaltis de 90 e 4 nos Estados Unidos. E aí foi a diferença. Né? A Itália estaria com 5 e nós com 4. Para mostrar, por isso que eu respeito muito o futebol italiano. Porque eles são um time que é uma seleção que consegue, quando vale mesmo, eles vão para cima, porque tem muita história, tem muito currículo também. Então, esse pessoal a gente tem que respeitar. E hoje, respeitar a Bélgica, tem que respeitar hoje a França, então, que é um timaço. Respeitar a Croácia, para Portugal, que acho que melhorou muito o time de Portugal, muito, né? Enfim, acho que está na hora de a gente ter um pouquinho de humildade em relação ao futebol, né? Nós continuamos sendo, sim, um futebol de muita qualidade, falando de seleção principalmente, mas nós temos que, às vezes, também entender que os outros também têm seleções fortes. A gente tem hoje alguma solução para não ser tudo Neymar? A gente tem alguma solução para isso? Eu acho que tem que ser trabalhado isso, né? Tem que trabalhar isso, né? O Neymar é um jogador, que é o principal jogador. Que realmente, o jogo contra a Argentina foi sem ele, o Brasil jogou bem, né? Tem que criar isso. Eu acho que não pode depender só de... Até porque ele pode machucar, né? Como aconteceu em 2014, né? Como aconteceu em 2014, então tem que preparar isso. E acho que o jogo... Tem que se criar uma situação em que o diferencial seja ele, vai ser. Mas tem que ter um plano B. Plano N, no caso, sem Neymar.